Ah, oi. Não tinha notado vocês aí. Oh, o que eu estou fazendo? Estava olhando para esse desenho antigo que eu encontrei. Fiquei olhando e... ele me fez pensar. Vem cá dar uma olhada. Bom, com certeza é um gato bem grande. Sempre gostei de animais. Mas isso me fez refletir sobre o tamanho dos vertebrados. No geral, temos animais vertebrados em vários tamanhos: pequenos, muito pequenos, grandes e muito grandes. Mas por que parece que esses tamanhos têm limitações? Por que não conseguimos encontrar, não sei, um rato microscópico ou um gato do tamanho de um prédio? Bom, se você já se fez alguma dessas perguntas, se prepare, porque hoje vamos achar algumas respostas. G&G Produções apresenta... Vejam só, vejam só! Vejam o que encontrei! Um Capybarus gourmetus, uma espécie de pequeno vertebrado. Isso é incrível, porque justamente nosso primeiro tema é... Quando tratamos de vertebrados, existe um limite mínimo para o tamanho que esses animais podem possuir. Por exemplo, até hoje não encontramos nenhum vertebrado que possua um tamanho menor do que 6 milímetros. Entretanto, isso não é válido para outros tipos de animais, como invertebrados, que possuem tamanhos muito menores. Mas por que isso acontece? Existem algumas hipóteses que buscam explicar o porquê desse aparente tamanho mínimo que os vertebrados podem possuir. Uma delas se baseia na complexidade que os vertebrados possuem frente aos outros animais. Sabemos que quanto mais complexo o animal, mais tipos de células diferentes ele terá, mais tipos de órgãos e mais tipos de sistemas diferentes ele terá. Essa hipótese se baseia em dizer que existe um tamanho mínimo para o qual esses sistemas, organismos e células possam ser funcionais. Se diminuirmos o organismo para um tamanho menor do que esse limite mínimo, esses sistemas não funcionarão corretamente e o organismo não irá sobreviver. Um exemplo disso seria o sistema nervoso. Ao contrário de outras partes do corpo, quando diminuímos o corpo de um organismo, o sistema nervoso não diminui na mesma proporção. Assim, proporcionalmente, quanto menor o corpo, maior o sistema nervoso que ele possui. A título de exemplo, você já reparou que vários vertebrados pequenos possuem olhos grandes em relação à cara deles, à cabeça? E já reparou que um elefante, por exemplo, ou uma baleia, possuem olhos relativamente pequenos em relação às cabeças deles? Bom, isso acontece pois o sistema nervoso não escalona na mesma proporção que o resto do corpo. Então, no caso dos animais muito grandes, ele já chegou num limite funcional dele. E no caso dos animais pequenos, ele precisa ser maior do que uma proporção do corpo do animal. Outra questão relativa ao sistema nervoso se dá pois o sistema nervoso utiliza muita energia do corpo do animal. Assim, como o sistema nervoso é proporcionalmente maior do que de um animal de tamanho maior, quer dizer que esse animal precisará de mais energia proporcionalmente e, consequentemente, mais comida para conseguir suprir as necessidades fisiológicas dele. Assim, ele precisa de mais energia proporcionalmente do que um animal maior, tornando inviável uma diminuição ainda maior do seu tamanho. Outra hipótese que busca explicar o limite mínimo de tamanho nos vertebrados se baseia na questão reprodutiva. Quanto menor o organismo, menor será o sistema reprodutivo que a fêmea terá à sua disposição. Se fôssemos pensar proporcionalmente, era apenas uma questão da fêmea gerar ovos menores. Entretanto, como já vimos, os vertebrados possuem um nível de complexidade maior. Logo, também existe um limite mínimo para o tamanho que os ovos podem ter. Disso, temos um problema. Teremos que o organismo
reprodutor da fêmea terá um limite máximo de ovos que poderá produzir. Se diminuirmos muito a fêmea, ela não será capaz de gerar novos descendentes em uma taxa eficiente, e assim, a perpetuação da espécie não será possível. Vale lembrar que essas são apenas algumas hipóteses que buscam explicar o porquê do limite mínimo de tamanho nos vertebrados. Devemos dizer também que elas não são excludentes, muito pelo contrário. Na verdade, elas são complementares, assim como vários acontecimentos na natureza, que não acontecem apenas por um motivo, mas sim pela combinação de vários fatores. Você está assistindo o maior e o menor. Nossa equipe entrou em contato com o Sr. Gabriel para que ele pudesse fazer parte do nosso documentário e falar um pouco mais para vocês sobre... Para falarmos do tamanho dos animais, nós primeiramente pensamos dividir eles em duas situações. De um lado nós temos os carnívoros e do outro nós temos os herbívoros. Para conseguirmos este aqui bem grande, nós precisamos deste aqui bem grande. E se estamos falando sobre duas variantes, nós estamos falando sobre uma situação do ambiente. Existem vários fatores ambientais para que esses animais fiquem grandes. Para um herbívoro ficar muito grande, ele precisa comer muita comida. O tamanho de um animal está diretamente ligado à quantidade de comida que ele come. Nós precisamos de um grande herbívoro para conseguirmos um grande carnívoro. Pensando agora sobre os herbívoros, a sua explicação na verdade é bem simples. Pense novamente que a quantidade de comida que ele consome é o tamanho que ele consegue alcançar. E pensando no nosso mundo atual, aconteceram várias coisas que limitaram a quantidade de comida que os nossos herbívoros conseguem. Pensando sobre o passado, nós podemos olhar antes da humanidade se espalhar pela Terra, havia muita comida. Havia muita comida para os herbívoros. Os animais conseguiam ficar daquele tamanho. É o caminho natural que os animais fiquem cada vez maiores. Mas haveriam restrições para este animal. Para conseguir ficar maior, ele deveria consumir mais comida, e para conseguir mais comida ele necessitaria migrar. Mas agora pensando nos carnívoros, se um herbívoro ficar muito grande, ele acabará perdendo a sua mobilidade. Então os carnívoros conseguiriam alcançá-lo. Então haveria um limite entre a quantidade de comida que o ambiente provém e o tamanho que o animal consegue alcançar. E agora você poderia me perguntar, e sobre os dinossauros? Eles eram gigantescos, animais de proporções escandalosas. Então, para eles conseguirem ficar deste tamanho, eles deveriam atender certas condições. Primeiramente, havia muita comida para os herbívoros. Então, se os herbívoros conseguiam ficar grandes, os carnívoros conseguiriam ficar ainda maiores. Mas os seus formatos também sofreriam restrições. Existe na natureza a lei do quadrado e cubo. Se nós colocarmos o tamanho de um animal ao quadrado, nós colocaremos a sua massa ao cubo. Para um animal ficar realmente grande, bem grande, ele ficaria muito denso e, consequentemente, teria muita massa. E para ter muita massa, ele precisaria distribuí-la entre os seus membros. Humanos são bípedes. Nós concentramos a nossa massa em apenas 2 membros, que são as nossas pernas. Então, se nós colocássemos a massa de um humano ao quadrado, nós colocaríamos ainda mais peso sobre apenas 2 pernas. Não haverá sustentação. Pense agora sobre o mamute. O mamute é um animal bem grande. Para ficar desse tamanho, seus membros ficam diretamente abaixo do seu torso. O torso dele estará aqui enquanto suas sustentações estarão aqui. É muito mais viável para o seu tamanho. Se pensarmos sobre o crocodilo ele é chapado e possui seus membros em suas laterais. Não contribui muito para ele. Respeitando a lei do quadrado e do cubo, haveria ainda outra condição. Alguns animais, mesmo os dinossauros, haviam uma condição parecida com pássaros. Os pássaros possuem concavidades com ar em seus ossos. Isso facilitaria um animal conseguir muita massa sem causar muito peso em cima dos seus ossos. Além disso, nós precisamos pensar que, como eu disse antes, a lei natural é que o animal fique cada vez maior. Mas se houver um evento de extinção em massa, como, por exemplo, um meteoro, os grandes animais que iriam sofrer, não necessariamente os pequenos.
E se estes forem extintos, nós precisaríamos de tempo para que os pequenos animais ficassem grandes também, porque precisariam de várias gerações para eventualmente chegar neste tamanho. Um animal, do dia para a noite, não consegue ficar deste tamanho. Ele precisaria de um embrião do maior tamanho possível e sofrer mutações conforme o tempo para alcançar o maior tamanho possível. Você está assistindo o maior e o menor. Nós já falamos sobre os vertebrados muito pequenos, sobre os vertebrados muito grandes e até mesmo sobre os vertebrados que nem mais existem. Mas agora está na hora de falar sobre um tipo de vertebrado mais exótico. Nossa equipe foi então em uma viagem, indo em direção a uma terra muito, muito longínqua. Viemos aqui na UFSCar em busca de uma criatura magnífica. Oh, veja, ele está ali! Não, desculpa. Nem tá chovendo aqui. É tudo uma mentira. O Kong nem existe. Mas por que ele não existe? E por que ele não pode existir? Titanos Kong, King Kong, ou apenas Kong para os mais íntimos. Provavelmente você já conhece, ou ao menos já ouviu falar dessa icônica criatura da cultura pop. Mas o que torna sua existência tão ficcional? Tomando por base a altura de um gorila, que é de aproximadamente 1,8 metros, e do último filme do Kong, onde ele tinha aproximadamente 100 metros, temos que o King Kong é aproximadamente 55,56 vezes maior que um gorila da vida real. Utilizando os cálculos que descobrimos anteriormente e utilizando o 55,56 elevado ao cubo, temos que, se um gorila da vida real possui aproximadamente uns 200 quilos em média, o Kong da ficção teria aproximadamente umas 34 toneladas. Então, podemos pensar em qual seria o impacto de ter uma criatura de 34 toneladas vivendo livremente. Considerando que um gorila normal come em média 30 quilos de comida por dia, o que é aproximadamente 15% da sua massa, o Kong teria que comer por dia pelo menos 5 toneladas. O que seria inviável em uma flora natural como a que temos no nosso mundo real. Porém, antes fosse apenas a questão alimentícia. Como vimos, o corpo do Kong não suportaria, pois seus músculos escalonam em um fator diferente do que a sua massa escalona. Logo, o Kong não teria forças para se aguentar em pé, muito provavelmente. Além disso, se fôssemos pensar em uma questão mais social, e se o Kong fosse viver em grupo, seria ainda mais difícil para esses organismos existirem, pois seriam vários organismos consumindo ainda mais recursos da natureza, o que se tornaria inviável. Além disso, temos que pensar evolutivamente, pois seria quase impossível um organismo chegar a um tamanho desses, pois demandaria muito tempo e a evolução precisaria ser muito favorável para que ele chegasse a esse tamanho antes de ser extinto. E por isso, infelizmente, nunca teremos a chance de ver o Kong lutando no Rio de Janeiro. E isso termina nosso documentário por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima!